Oi, tudo bem? Depois de um tempo, eu estou voltando aqui para falar sobre os 49 óleos essenciais da sequência, a série que eu iniciei aqui nesse canal, e precisei realmente passar um tempo me reconstruindo uma série de processos que eu não abandonei os óleos essenciais, mas precisei mudar um pouco a minha rotina e por isso também o meu afastamento aqui do canal por umas semanas, né, alguns meses sem publicar, mas eu estou retomando a série e hoje eu não quero falar de mim, quero falar do óleo essencial que vai abrir de novo, então, essa sequência que é, na verdade, um óleo absoluto, é o óleo de beijoim, e ele compõe, então, dentro dessa série aqui, o 36º óleo essencial, e eu vou falar um pouquinho das propriedades dele, na psicoaromaterapia especialmente, e também de como é possível utilizar dentro de um processo terapêutico. Para quem não me conhece ainda, está chegando agora, meu nome é Patrícia Moreira Moura, sou psicoaromaterapeuta, mentora, empresária, e tenho trabalhado nos últimos anos com os óleos essenciais nos processos de transformação, de mudança pessoal, como uma ponte, como um canal para a gente acessar algo mais profundo e realmente acessar as raízes daquilo que às vezes nos impede de dar o próximo passo ou de enxergar com clareza o que a gente precisa. Então, eles nos levam para esse lugar de mais profundidade. Nesse sentido, então, eu trago aqui nesse primeiro vídeo, sempre falando de um óleo essencial, então no primeiro vídeo eu falo mais das propriedades dele, de acordo com a minha própria experiência, com aquilo que eu aprendi nas formações que eu fiz e também com alguns autores conceituados nesse assunto, e depois eu faço um outro vídeo com a inalação, com a experiência olfativa desse óleo essencial. Eu crio aqui um exercício, te convido também a assistir o próximo vídeo do Beijoim, que daí vai ter uma sintonia com o óleo, com o óleo absoluto de beijoim. Então, falando um pouquinho de algumas curiosidades até, então, esse óleo absoluto, ele é extraído de uma resina, então o beijoim é uma resina e é extraído por solvente. Então, o processo é um pouco diferente quando a gente está acostumado com óleo essencial extraído de uma planta, de uma folha ou de uma casca por destilação, destilação a vapor ou prensagem a frio, no caso das cascas, dos cítricos. As resinas, geralmente, a gente tem um processo para extrair esse óleo absoluto usando um solvente. E isso dá uma característica que quando a gente usa, por exemplo, no inverno, numa temperatura mais baixa, ele tende a ficar duro, assim, né? Ele tende a cristalizar dentro do vidrinho. Então, também é possível, até pensando numa utilização enfim, mais, vamos dizer assim, eficaz, né, durante o uso desse frasco, pode colocar um pouquinho de um álcool de cereais nesse vidrinho, quando tu recebe ali o frasquinho, ele geralmente tem 1 ml ou 2 ml, dependendo, né, e o frasquinho é maior, então dá para colocar um pouco de álcool de cereais para diluir um pouquinho mais e ter uma durabilidade maior, enfim. Se usa, por exemplo, na perfumaria botânica para fazer sinergias, ele já vai estar com uma diluição maior. Lembrando que esse absoluto de beijoim, para fórmulas que a gente vai usar, por exemplo, na pele, ele não pode passar de 2% de concentração. Então, o fato já de diluir no próprio frasquinho, quando a gente recebe, é uma maneira dele estar dele estar menos concentrado, né? Dele estar mais apropriado para aplicar na pele. Então, falando sobre os componentes químicos, que eu sempre trago um pouquinho também da composição que ele tem muito, em torno de 30%, isso varia, dependendo da cromatografia, mas o predominante aqui são os monoterpenóis e os ésteres, um deles é o álcool benzil e o outro é o benzoato de benzil. Isso vai variar de acordo com né, o lote, a cromatografia, mas a gente tem esse componente éster bastante presente no absoluto de beijoim. E isso já nos dá uma característica dentro da psicoaromaterapia, que é aquele que vai mais trazer um aconchego, um carinho, que vai abraçar. Então, a gente lembra dos ésteres, os óleos essenciais que têm mais desse componente químico, eles trazem na psicoaromaterapia, geralmente, esse aspecto de nos acolher, abraçar. Então, isso já nos dá uma indicação da utilização dele na psicoaroma.
quando se quer um tratamento ou um olhar para um trauma, para uma questão, para uma situação que traz dor emocional, e a gente não quer chegar direto nela, a gente quer dar um conforto primeiro, a gente quer que a pessoa se sinta acolhida, como se estivesse recebendo ali um carinho, um colo, um aconchego, para depois acessar aquilo que pode ser muito doloroso para ela naquele momento. Então o beijoinho, ele vem como esse carinho, como esse tempero numa fórmula que vai trazer, além do doce, porque ele tem um aroma mais adocicado, ele vai trazer esse doce também para o tratamento. Então é muito gostoso. E numa sessão olfativa, quando a gente usa, por exemplo, o beijoinho, é interessante que algumas pessoas relatam relações, lembram, né, tem a memória ali de uma comida, de um doce ou de algo que traz muito esse aspecto da família, do aconchego, de um carinho, de uma pessoa de referência que representa tudo isso. Ou às vezes até descreve com uma cor rosa, uma cor que lembra mais o chakra cardíaco ou os assuntos do coração. É muito interessante observar isso, quem atende na psicoaromaterapia, com os óleos essenciais em sessões olfativas, o tipo de resposta que surge nos atendimentos leva muito para esse lado, assim, então é bem interessante. Ele tem também o estímulo de alguns outros chakras, né? Não só o chakra cardíaco, aqui, dependendo da bibliografia, a gente vai ver que ele é assim, do primeiro ao quinto chakra, então a gente tem um efeito que é possível perceber um estímulo em outras áreas, em outros assuntos também relacionados ao emocional, não só nesse sentido que eu falei do aceitar as emoções, depois conseguir com mais gentileza digerir. Também é utilizado, isso é interessante, antigamente, pela história, no Oriente, ele era usado para tratar doenças respiratórias, urinárias e doenças de natureza úmida. Então, ao longo do tempo também, nos efeitos físicos, ele foi bastante utilizado nesse sentido, como expectorante, sedativo, antisséptico e regenerador da pele também, por ter essa propriedade antioxidante. E sem falar nas questões respiratórias, asma, bronquite, tosse. Então, se a gente pensa que utilizando o beijoim, né, esse absoluto de beijoim, a gente vai ter algo que vai trazer mais tranquilidade, aconchego, gentileza, aceitação e cuidado para aquela pessoa que está muitas vezes passando por uma dor emocional e precisa se sentir nutrida, acolhida, vamos dizer assim, amparada, né? Que ela não está sozinha, que ela tem ali uma pessoa ou algo que não é uma bengala, não é o que vai resolver por ela a questão, mas vai estar junto, dando um suporte e uma confiança com equilíbrio. Então, eu diria que o beijoim, nessas situações, ele é muito bem-vindo, sem falar que na perfumaria ele é bastante usado também como um fixador, um excelente fixador de fórmulas. Então, te convido a conhecer um pouquinho mais dessas propriedades que esse absoluto traz. No próximo vídeo eu vou fazer uma inalação com ele, e aqui uma visualização criativa. Então, se já tiver o óleo contigo e quiser me acompanhar, é possível a gente fazer juntas esse exercício, ou então, simplesmente entrando em sintonia com a frequência dele. Lembrando que na psicoaromaterapia a gente usa muitos efeitos vibracionais também dos óleos essenciais, e eles trazem essa combinação de efeitos que são emocionais, energéticos e físicos. Então, espero que essa mensagem chegue até aí com a mesma alegria, com o mesmo carinho, com a mesma vontade que eu estou aqui de retomar esse conteúdo, e dizer que eu estou bem feliz de poder estar de volta, e espero que a gente continue, então, até essa série aqui dos 49 óleos essenciais, trazendo um pouquinho desse universo dos óleos essenciais para a nossa vida. Um grande abraço e até breve.